Jesus. Meus amados, nós estamos hoje finalizando uma série de mensagens do nosso mês de aniversário de 1 ano da Vine. Deus tem nos permitido viver esse tempo, essa estação, e nós estamos muito felizes por tudo que Deus tem nos ministrado. E hoje nós encerramos uma série de mensagens acerca daquilo que Deus tem nos falado, nos ministrado enquanto igreja, enquanto essência, enquanto filhos de Deus. Amém? E eu vou falar para vocês que o maior privilégio que eu e você, nós podemos ter nessa vida, ele não está baseado naquilo que nós podemos possuir através de esforços, né? Que também isso é muito positivo, quando nós recebemos um reconhecimento daquilo que nós produzimos, amém? Tudo bem, quando você trabalha, você é digno de um reconhecimento. Quando você se esforça, você é digno de um reconhecimento. Quando você dá o teu sangue naquele projeto e você tira aquela nota boa, você que é estudante, você que está em faculdade, sabe o que eu estou falando, você é digno de um reconhecimento. Só que os reconhecimentos dessa terra, eles são passageiros. Fale comigo, passageiros. Eles nutrem por um certo tempo uma certa adrenalina. Eu me lembro quando eu fiz o meu TCC, eu sou formada em publicidade e propaganda, e quando eu tirei a nota ápice, eu tirei a melhor nota, e eu me lembro que antes de ser avaliada na banca, eu tinha um nervosismo de falar em público, que eu falava, meu Deus, por isso que eu falo que, gente, é bom ser crente, é bom ser povo de Deus, porque você entra numas jogadas, nos propósitos do Senhor, que o Senhor te coloca que você perde vergonha, você está ministrando em célula, daqui a pouco você ministra no meio do povo do ministério, você se levanta para dar uma palavra na vigília, é muito bom ser de Deus, porque o Senhor rompe com todo espírito de timidez, sim ou não? Quem já viveu isso? Aí, eu me lembro, né, quando veio a nota ali da banca, assim, 10, parabéns, e não sei o quê. E eu me lembro que a gente fez um trabalho do TCC sobre, eu ia falar Batel Grill, não é Batel Grill, sobre o Castelo do Batel. A gente fez sobre espaços de eventos e não sei o quê. E na época, o dono do Castelo do Batel era da nossa igreja. E aí, a gente fazendo a apresentação, sabe quando você coloca aquele tchan, que ninguém esperava, quando você estoura, sabe aquele pá de papel e sai voando. A gente estava lá e tal, fazendo apresentação, não sei o que, sei que lá. Aí foi tudo muito, parabéns para vocês foram demais, né? E sei que lá, o projeto de vocês é muito lindo. Aí, é sempre bom ter uma carta na manga, gente. Ó, eu vou falar para vocês, ser excelente, sabe, é superar aquilo que você consegue fazer. A gente fala muito sobre excelência aqui. Aí eu cheguei no final do meu TCC e eu falei assim, olha... né, depois de ter recebido a maior nota e não sei o que, falei, olha, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos, e eu gostaria de agradecer falei o nome da pessoa, né, ao fulano que é o dono do Castelo do Batel. Unânime, todo mundo falou, tipo, não acredito que eles trouxeram os donos do Castelo do Batel aqui. Então, assim, o que eu estou querendo dizer para vocês é que foi uma adrenalina muito boa. A gente saiu daquele momento e falou, meu Deus do céu, nós somos invencíveis, que legal. Passou essa fase de faculdade, você não tinha tempo para nada, era madrugadas adentro e não sei o quê. Dá-lhe Coca-Cola com pipoteca, quem é estudante sabe do que eu estou falando. E aí, passou, me formei, o tempo passou, e posso te falar, eu estou contando para vocês da adrenalina que eu vivi algum tempo atrás, mas faz tempo que eu não lembrava dela, sabia? O que eu estou querendo dizer para vocês é que tudo é passageiro. As nossas conquistas, legal, é muito bom avançar, gente. É muito bom conquistar, é muito bacana. É muito bom nós progredirmos na vida, certo? Só que existe algo que precisa ser preenchido no meu e no seu coração, que tem a ver muito mais do que títulos, méritos, reconhecimentos, aquilo que você pode fazer, que é ovacionado, que é muito legal, ok? Existe algo superior que eu e você necessitamos. Salmo 90, 12, eu gosto muito desse salmo, onde o salmista, ele pede para Deus ensiná-lo a algo. Coloca na tela para mim, ele fala, Senhor, por favor, me ensina. Quando a gente fala de ensinar, a gente fala de Deus, me faz perceber, me faz conhecer, me mostra o que eu ainda não sei. O aprendizado te leva de um lugar para um outro. Aquilo que era obscuro, desconhecido, se torna revelado e comum.
A partir do momento que o Senhor te ensina, aquilo te é descortinado. Então o salmista pede: Senhor, me ensina, ou seja, me faça perceber. Eu preciso detectar, eu preciso perceber, eu preciso conhecer. Me ensina a contar. Contar, 1, 2, 3. Senhor, me ensina a enumerar. Contar, 1, 2, 3. Enumerar o que, pastora? Por ordem de prioridade. Me ensina a contar, enumerar por ordem de prioridade os meus dias. Me ensina a contar os meus dias de tal maneira que eu alcance, que eu chegue nesse lugar, Senhor. Que eu chegue nesse lugar onde o meu coração, o teu homem interior, aquele que é conectado ao Senhor, o espírito do homem é conectado ao Senhor. O espírito do Senhor, ele vasculha, ele é aquele que habita no coração do homem, amém? É através do espírito que o Senhor sonda o nosso interior. Então, Senhor, me ensina a contar os dias, a fim de eu conhecer, Pai, a fim de ter a revelação, Senhor, para que eu possa alcançar um coração sábio. Contar os dias. Provérbios 28, 14 diz, a parte A: como é feliz, como é feliz o homem que é. Tem uma versão, a minha versão, ela fala assim, como é feliz o homem constante. O homem constante no temor do Senhor. Sabe o que estou falando aqui? Sabe o que diz? Como é feliz o homem que dá continuidade. Como é feliz a pessoa que continua o temor do Senhor. Como que significa dar continuidade no temor do Senhor? Ei, você estende o temor do Senhor através daquilo que você faz, através daquilo que você propaga, você continua. Eu sou constante no temor do Senhor, constante na reverência. Provérbios 3, 6 diz assim: reconhece o teu Deus. Reconhecê-lo significa consultá-lo. Consulte o teu Deus. Honre ao teu Deus em todos os teus caminhos. Opa, eu posso consultar um Deus em todos os meus caminhos, em todas as minhas decisões, em tudo que eu preciso. Sim. Reconhece o Senhor, consulte ao Senhor em todos os teus caminhos, nas decisões, nos seus relacionamentos. E olha que incrível, Ele endireitará as suas veredas. Ou seja, o nosso Deus, a partir do momento que você o reverencia, que você o consulta, imagina que coisa mais boa você ter a quem consultar. Senhor, o que eu devo fazer, o que eu não devo. A partir do momento que você teme ao Senhor, você é constante em todas as decisões, você propaga o temor do Senhor, que nada mais é a reverência, a consideração do Senhor em todas as coisas, áreas da sua vida. Sabe o que Ele faz quando você o considera? Ele simplesmente endireita os teus caminhos. Gente, não é incrível isso? Você ter alguém por você, né? O que a gente mais precisa, humanamente, relacionalmente falando agora, é de um amigo que possa nos levantar, é de uma pessoa ao nosso lado que possa nos sustentar no dia mal, sim ou não? Alguém que olha para você e fala: amigo, você dá conta, supera, Dedé, vai que o Senhor é contigo. Preciso te lembrar de umas promessas que o Senhor tem sobre a tua vida, meu irmão. Isso é demais. E o Senhor diz aí: reconhece o Senhor, ou seja, Deus. Reconhecimento é você atribuir uma estima superior do que é o padrão normal. Reconhecimento, reconhece o Senhor. Ei, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele vai endireitar. Sabe o que significa Ele endireitar as tuas veredas? Vai remover os obstáculos. O Senhor vai corrigir a tua rota. E quando o Senhor corrige a rota, Ele nos corrige, tudo bem? Eu falo: filho, não é por aqui. Esse caminho que você está seguindo não são caminhos de bem. No final não vai dar boa. Vai por aqui. Através da palavra dEle, Ele nos orienta e nos conduz a um caminho de segurança. Quem gostaria de viver um GPS, guia de providência santificada? Quem gostaria? Aleluia, né? Que bênção. Deus é bom. Meus amados, só nesses 3 textos que eu acabei de ler para vocês, e se você encontrar na tua palavra, que é recheada de palavras que te asseguram da bondade e da fidelidade do Senhor, nós já pegamos aqui algumas coisas. Vamos pegar algumas coisas aqui. Falamos sobre não viver desperdiçando dias. Ensina-me a contar os dias, Senhor, para que eu alcance com o coração sábio.
Quantos que andam desperdiçando dias, talentos? Quantos que andam desperdiçando vigor? Quantos que andam desperdiçando as horas passam e quando você vê, você não fez nada. Você não produziu, você ficou enroscado em frustrações, você ficou enroscado naquilo que você achou que você deveria fazer, não conseguiu fazer, entende? Aqui eu estou falamos sobre sabedoria. Senhor, me ensina a alcançar um coração sábio. Falamos sobre felicidade. Quantos que não desejam uma felicidade, né? Todos estão buscando pela verdadeira felicidade, mas a pergunta que eu te faço é: onde está a verdadeira felicidade? A palavra nos orienta que feliz é aquele que é constante no temor do Senhor. Então a minha felicidade está escondida quando eu temo ao Senhor, quando eu considero o Senhor em todos os meus caminhos. Sabe o que Ele faz? Ele endireita as minhas veredas, Ele endireita os meus passos, Ele ajusta, Ele me dá firmeza nos meus pés, para que eu possa avançar em segurança. Uau! Será que essa é a verdadeira alegria de um cristão? Poder depender de uma palavra, que traz instruções que conduzem a vida. Então, meus irmãos, eu posso falar para vocês que o maior privilégio que uma pessoa pode ter nesta vida é muito mais do que momentos únicos, que passageiros, títulos, reconhecimentos, enfim. O nosso maior privilégio, fala para a pessoa que está do seu lado, nosso maior privilégio é sermos igreja de Cristo. Sabe por quê, meus amados? Porque a igreja de Cristo tem o cuidado do Pai. Amém? A igreja de Cristo tem o cuidado do Pai. E o Pai os leva a sua igreja a viver uma vida de sabedoria, graça e paz. Os três textos que nós acabamos de ler, é tudo que eu e você nós precisamos, é de sabedoria, graça, viver uma vida feliz e paz. É tudo o que eu e você precisamos. Mas, meus amados, quando nós falamos sobre igreja, talvez alguns pensem que nós estamos falando de um prédio, nós estamos falando de uma denominação, mas biblicamente a igreja somos nós. Biblicamente a igreja somos nós, o povo redimido e o povo perdoado por Cristo. Amém? A palavra grega do que vem da igreja, eclesia, significa chamados para fora. Fora do quê? Chamados para fora, fora do pecado. O Senhor te chamou para fora das trevas. O Senhor te tirou das trevas e te levou para o lugar da sua maravilhosa luz. Somos chamados para fora desse mundo, mas também nós somos reunidos para dentro, como uma igreja nesse domingo, um lugar da assembleia, da congregação dos santos. Nós estamos reunidos. Isso fala de comunhão com Deus. Isso fala de comunhão com os irmãos. Por isso que é importante nós estarmos sempre unidos. Quando eu me encontro com amigos, quando eu me encontro com pastores, quando eu me reúno com amigos, que a gente vai na casa um do outro, e eu te aconselho a você fazer isso com o povo da sua cela, o povo do seu círculo aqui da igreja. Gente, os testemunhos edificam, a história de um, você aprende com todos. Na comunhão, gente, nós somos tão edificados, sabe? Quando a gente chegar num momento de pensar que a gente já não tem mais nada para aprender, onde a gente não consegue mais absorver nada de ninguém, aí o perigo começa a acontecer, meus amados. Entende? Nós precisamos entender que sermos igreja é um presente do Senhor. Vivermos como igreja é fundamental para que tenhamos uma saúde espiritual, amém? Glórias a Jesus. Então, a igreja, ela é a noiva amada. Foi por ela que Jesus se entregou, foi por ela que o véu se rasgou, foi por ela que todo pecado, dor, enfermidade foram retirados daquela cruz do Calvário, para que pudéssemos ter acesso. Fale comigo, acesso à presença do Senhor. Foi a igreja que Jesus deu e entregou a autoridade. Não foram para os reconhecidos, não foram para os lugares mais altos, não foram aquelas pessoas abastecidas de mérito. O Senhor entregou a autoridade para a sua igreja. E olha que incrível é ser igreja. Quando Jesus fala a Pedro sobre o reino, sobre a igreja, em Mateus 16, 19, ele diz assim: e eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. O Senhor, quem é a igreja do Senhor aqui?
Amém? Eu e você, nós somos igreja do Senhor. E para a igreja, o Senhor entrega autoridade. Autoridade para quê? Autoridade para ligar e desligar. Autoridade para abrir e fechar. Ei, você tem acesso a revelações do Senhor. Você tem acesso à salvação. Você pode fechar. Você pode impedir a ação do inimigo. Você pode se posicionar contra o pecado, meu irmão. Posso te falar? Quem tem chave tem acesso. Quem tem chave tem acesso. O Senhor está hoje te comissionando a uma responsabilidade. Cara, você tem a chave. Sabe como significa ter a chave? Quero que você imagine essa cena. Imagina que você, com a sua esposa ou com seus filhos, você fala, cara, eu vou me dar ao luxo de descansar um final de semana num hotel. Quem recebe isso? Ei, glória, aleluia, quem precisa? Estamos entrando em setembro, quase final de ano, né? Parece que a pilha vai ficando low, né? Você fala, cara, eu vou pegar um hotel massa, né? Aí você chega lá na recepção, né? A recepcionista fala assim, olha, a gente teve um imprevisto aqui na nossa rede, né? E a gente teve um evento e o quarto que você pegou acabou sendo ocupado. Eu tenho que colocar você num quarto superior. Você fala, uau, mas olha, eu vou ter que pagar por isso? Não, fica tranquilo, tá bom? Porque será o mesmo preço que você pagou. Eu estarei fazendo um upgrade para você. Você fala, não quero, não, pelo amor de Deus, muito obrigada, eu quero com toda certeza. E aí ela pega e te dá uma chave. E aquela chave, tipo, high-tech, né? É uma pulseira. É uma pulseira que você só vai encostar assim, mas agora você tem a chave para entrar. Entende? Você tem a chave para entrar e a tua expectativa tá, meu Deus, eu tinha visto lá no Booking, entendeu? No Decolar, eu já tinha visto a foto daquele quarto, mas agora eu nem imagino como que será esse quarto. Mas cara, eu tenho a chave que me dá acesso. Entende? E eu tenho a chave que me dá acesso para conhecer aquilo que eu ainda não conheço. E não somente conhecer, desfrutar. Eu tenho certeza que a primeira coisa que você faria quando você entrasse naquele quarto é se jogar naquela cama, né, Dedé? Ah! Como espero o dia, né? Aí, você, né, toda empolgada com a sua família, né? Você passa por aquele corredor, você fala, meu Deus do céu, a tua expectativa aumenta cada vez que você vai vendo os números se aproximando do seu quarto. E quando você faz aquele você pega e empurra aquela porta. O que eu estou querendo dizer para vocês é, ter acesso te diferencia. Ter acesso te diferencia, ser igreja te diferencia. Ser igreja te dá autoridade. O Senhor nos dá autoridade de entrarmos em lugares em seu nome. Amém? De sermos como embaixadores, representantes com autoridade. Amém? Então você tem acesso, mas eu tenho uma coisa para te dizer. Ai, que legal, então eu sou igreja, eu tenho tudo o que eu preciso, eu posso fazer tudo o que eu preciso. Quem tem chave precisa ter responsabilidade, né? Se você perder essa chave, tudo bem que você pode chegar na recepção e falar assim, ah, eu perdi, ela te dá outra. Mas eu quero que você pense a chave da tua casa. Se você perder, cara, um dia você não tiver mais uma cópia, já era pro teu lado, você vai ter que chamar chaveiro. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para vocês é que requer de nós a responsabilidade. Diante disso nós temos um dever diante de Deus. Essa responsabilidade nos leva a trazer uma resposta. Eu preciso dar uma resposta ao Senhor, porque a mim foi confiado lugares, a mim foi confiado como igreja, acesso, permissões. Eu, através da oração, eu consigo ligar e desligar. Através da minha boca, eu consigo profetizar. Através da palavra, eu posso ser dirigido. Através da palavra, eu conheço a verdade do Senhor, me posiciono a respeito, me porto, mudo todas as coisas ao meu redor. O que é que eu e você precisamos fazer para, de fato, viver com autoridade diante dessa palavra que nós temos conversado? Porque quem vive como igreja, não somente recebe como igreja, eu estou aqui como um consumidor, tudo bem? O pastor tem falado muito sobre isso aqui no culto, acerca de nós sermos uma igreja viva, ativa e pulsante, amém? Uma igreja que representa Cristo em todas as esferas. A nossa resposta, posso te dizer,
é literalmente viver como um discípulo de Jesus nesta terra, nesse tempo e nesta geração. E o discípulo de Jesus é aquele que carrega a glória da presença. O discípulo de Jesus é aquele que se porta de tal forma em qualquer lugar. Sabe aquela música que a gente canta, quem já pisou no Santo dos Santos? Em outro lugar não consegue viver. Quem é discípulo de Jesus já não dá conta. Cara, você já é marcado, você já foi resgatado, santificado, você não dá conta de estar em outro lugar a não ser a presença de Deus. E eu vou continuar o resto dessa música. Em outro lugar não consegue viver, e onde estiver, ele não consegue ficar sem clamar pela glória e a glória de Deus. O que eu estou querendo dizer, quando estiver na feira, mulher de Deus, no sacolão, clama pela glória, que você tem essa autoridade. Quando você estiver lá no seu trabalho, clama pela glória. Quando você estiver na tua família, na casa, no almoço, clama pela glória. Aonde você estiver como discípulos de Cristo, que não se limitam a um espaço físico, que são aqueles chamados para fora, fora do pecado, fora desse mundo, mas para fora, que tocam pessoas nas áreas de atuação. Ei, tem pessoas que precisam de você e você é resposta para alguém que eu não sou. Nós não conhecemos todas as pessoas. Você é resposta para alguém no teu círculo. Ah, vou levar a pessoa lá na igreja para ela escutar o pastor, a pastora, o presbítero, seja quem for pregar. Glória a Deus, vai ser uma bênção. Mas por que você não começa pregando para ela? Vocês estão comigo? Amém? Você é a resposta de Deus para alguém, você sabia? Ah, mas eu não sei falar. Você sabe sim. O Senhor vai te usar da tua forma. Amém? É do teu jeito. Do teu jeito o Senhor vai tocar pessoas também. Amém? Mas vamos lá. Glórias a Jesus. Nós estamos falando aqui. A nossa resposta é sermos, agirmos e nos portarmos como discípulos de Jesus. E essa é a nossa essência enquanto igreja. Enquanto igreja. Sabe, muitos pensam que o cristianismo e até mesmo ser um discípulo de Cristo se baseia em vir aos cultos ao domingo, sabe? Em você assistir o culto, talvez você servir, pegar uma escala, você participar de um culto de Santa Ceia, você até mesmo dar seu dízimo, você ofertar. Mas, meus amados, o cristianismo, ele é assumir um papel. Assumir um papel como representante de Cristo. Ser discípulo é imitá-lo. Imitá-lo em sua conduta, imitá-lo na sua moral, a fim de representar a Jesus em todos os seus caminhos, escolhas, os seus relacionamentos. Sabe quando você se depara com uma situação onde o seu velho eu deseja aparecer gritando, e cara, você fala, eu não posso agir dessa forma, não posso mais agir assim, porque cara, eu não sou mais assim, Jesus já me transformou. Ou seja, algo precisa acontecer no nosso interior para que de fato nós possamos atestar, cara, eu sou verdadeiramente um discípulo de Cristo. Mas para que isso possa acontecer, meus amados, tá, mas como que acontece isso? Tipo assim, você aceita Jesus e tudo muda na sua vida e de repente o que era mal fica bom, o que era mentiroso não mente mais, o que brigava já fica tudo em paz. Meus amados, é um processo, amém? E dentro desse processo existe um segredo. Eu vou te mostrar lá em Romanos 12, abre lá comigo, Romanos 12, versículo 1 e 2. Vem comigo na tela, olha só. Portanto, meus irmãos, pela misericórdia de Deus, eu peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo. Ei, por favor, apresente o seu corpo todos os dias como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus amados, sabe o que acontece? À medida que nós nos oferecemos ao Senhor, nós somos transformados. Ei, você se oferece e Ele te transforma. E você se torna o quê? Apto para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ei, rogo a Deus que vocês ofereçam como sacrifício. E gente, se oferecer, ele não é simplesmente, cara, eu tô de boa, entendeu? Me ofereço e tá tudo tranquilo. Muitas vezes vai exigir renúncias, meus irmãos. Muitas vezes vai exigir um posicionamento que talvez você não esteja, sabe? Cara, mas cara, avança.
avança, porque dessa forma o Senhor vai nos transformando, o Senhor vai nos lapidando, sabe? Muitas vezes as renúncias, elas farão parte do seu maior milagre, meus irmãos. As renúncias farão parte do seu maior milagre. Existem coisas que Deus está te pedindo, solta isso, se ofereça, que esse seja o seu sacrifício. Senhor, eu estou consciente disso, Pai, mas eu estou, Senhor, me posicionando, Pai, em obediência, para que o Senhor possa transformar a minha mente. E eu não somente o Senhor transforma a minha mente, mas o Senhor me leva a viver algo que é bom, algo que é perfeito e algo que é agradável. O Senhor é aquele que sabe sobre mim, sobre você, amém? Ele como um bom pai, Ele sabe exatamente o que eu e você, nós precisamos. Então, à medida que nós somos transformados, o Senhor vai nos moldando de dentro para fora. Primeiro acontece algo dentro de mim, algo dentro de você, para que depois possa fluir de uma forma exterior, naturalmente. É natural. O que o Senhor deseja fazer com você é natural, não é forçado, sabe? É algo que vai fluir de você e quando fluir, ele vai transbordar. É lindo demais. Quando nós vemos, sabe, cristãos sendo relevantes em suas áreas de atuação, sabe, ali no seu trabalho. Cara, você é um gestor de equipe, você tem pessoas abaixo de você. Cara, você tem uma responsabilidade de guiar um time. Aquele time te olha com um olhar de admiração pelo fato da sua posição. E quando você revela a sua essência, quando você revela aquilo que você acredita, as pessoas falam, uau, cara, eu quero ser igual a ele. Fator inspiração. Cara, você é aquela pessoa que me inspira. É lindo demais vendo as pessoas sendo relevantes. Olha, sabe, nos momentos onde as coisas estão um pouco tensas. Pessoal, vamos orar juntos aqui. Eu creio num Deus que pode mudar toda essa situação. Sabe, é maravilhoso quando nós podemos e quando nós conseguimos e quando nós somos igrejas de fato, fora das quatro paredes. Vivendo como Mateus 5,16, vocês sabem que eu amo esse texto. Resplandecendo a luz do Senhor, a fim de que todos glorifiquem o nome do nosso Pai que está no céu. Eu amo esse texto. Vocês sabem que eu incentivo muito a todos vocês. Brilhem a sua luz, manifestem as suas obras. Mostrem a este mundo o Deus da vida de vocês. Mostre o que Deus fez através das suas feridas. Mostre o que Deus fez através dos seus traumas. Ele te curou, te restaurou e hoje você está vivendo algo que por você mesmo você jamais poderia viver. Mostre, brilhe a sua luz, sim, eu amo isso. Mas eu tenho algo para dizer para vocês. Bem como aquela adrenalina do começo, sabe? Meu Deus, você venceu, você está no pódio, né, Vininha? O primeiro lugar, aqueles aplausos, são as fotos, é o patrocínio, são várias coisas que acontecem. Mas o brilho, ele é considerado de uma forma exterior. Vocês estão conseguindo me entender? Existe uma adrenalina que ela trabalha dentro de um âmbito que ele lida exteriormente. As pessoas falam de você, as pessoas se lembram do seu nome, mas gente, como eu disse para vocês, tudo passa. Tudo passa, logo o campeonato já passou, logo a apresentação já se foi, logo o espetáculo acabou. E eu pergunto para você, quais são as marcas que ficam em nós após apagar-se as luzes? Que marcas que nós carregamos quando a adrenalina toda passa? Como eu disse para vocês, podemos buscar por muitas coisas nesse mundo, mas a própria palavra nos assegura um lugar de segurança, proteção, sabedoria e felicidade. Por que é que eu e você, como conhecedores da palavra, buscaríamos em outros lugares aquilo que a palavra nos garante com firmeza? Então o brilho, ele é percebido exteriormente, algo que se detecta pelos outros. Vocês se lembram da história de Moisés, quando ele desceu? Nossa, seu rosto está brilhando, mas ele também nem sabia disso. E talvez o brilho seja mais reconhecido pelos outros que estão te vendo do que você mesmo. É muito engraçado isso. Talvez possamos chamar isso de reconhecimento, de um sucesso obtido talvez por boas obras. Podemos ser aplaudidos por um bom êxito, muito legal. Mas se talvez nós não guardarmos os nossos corações,
pode ser que venhamos a nos envaidecer, ok? E perder o Senhor de vista, baseando-nos nas nossas próprias realizações e feitos. Estou brilhando tanto, estou realizando tanto, estou fazendo tanto, e as pessoas estão vendo, e pode ser que isso perca o lugar, pode ser que isso faça com que o Senhor perca o seu lugar. Portanto, um reconhecimento externo, ele não pode, não precisa, não deve, não pode basear a nossa vida cristã. Amém? Não são os tapinhas que vão dizer para você: você é um homem de Deus. Não são: ei, parabéns, você é demais, o que você fez foi incrível. Roberto, você cantou demais, foi incrível. Não são esses tapinhas que irão basear a nossa vida no Senhor, mas as marcas internas que ninguém vê. Essas são as marcas, essas serão as verdades que nos consolidarão como verdadeiros discípulos e cristãos nessa geração. Vocês estão comigo? Amém? Amém. Glória a Deus. Meus amados, algo precisa acontecer dentro de nós. Eu creio, sim, gente, numa igreja que é revestida de autoridade. Eu creio numa igreja que brilha, sim. Eu creio numa igreja que avança, sim. Eu creio que as tuas obras manifestarão o Senhor, o seu poder, revelarão o amor de Cristo nessa geração, sim. Mas eu creio que Jesus está procurando por uma igreja corajosa. Corajosa, uma igreja desse tempo, que vai seguir as instruções mais sinceras de Jesus. Sabe? Porque nesse tempo, sabe? Nós temos visto tantas adaptações, sabe? Isso me convém, isso não me convém. Essa parte da palavra eu concordo, essa parte da palavra eu refuto, sabe? Então eu creio num tempo, em nome de Jesus, o Senhor, e vocês, cada um de vocês estão inclusos nesse chamamento do Senhor. Eu creio que o Senhor está chamando por uma igreja corajosa, que seguirá a instrução que está lá em Lucas 9, 23. Coloca para mim na tela, por favor. Vou para a igreja para ser abençoado. Vou para a igreja para receber de Deus, para ficar rico. Vou para a igreja para trocar de carro. Vou para a igreja para arranjar um namorado. Vou para a igreja para ser a pessoa mais feliz do mundo. O Senhor tem tudo isso para você na medida que Ele, ok? À medida que você se abrir para a sabedoria que Ele puder atuar na sua vida, o Senhor vai fazer. Não na sua força, mas na força e na sabedoria, ok? Mas olha só, é tudo isso. A verdade é que a igreja corajosa vai entender isso. Lucas 9, 23. Se alguém quer vir após mim, diz Jesus, a si mesmo se negue, de dia e de noite, e tome a sua cruz e siga-me. Eita, como é fácil ser cristão, né? Como é fácil ser discípulo. Cara, eu achei que eu ia para a igreja, todos os meus problemas iam resolver, e hoje você me dá uma notícia de toma a sua cruz, nega-se a si mesmo e continua andando. Como é que funciona isso? Meus amados, para que sejamos uma igreja posicionada, forte e relevante, separada do pecado, uma igreja unida em amor, uma igreja transbordante para essa geração, nós precisamos ser uma igreja discípula. Nós precisamos ser uma igreja que carrega a cruz e que verdadeiramente segue a Cristo. Sabe, meus irmãos, como estava brincando aqui, muitos pensam, eu vou para a igreja e eu vou conhecer Jesus e ele vai ser como tipo o gênio da lâmpada, que eu vou recorrer, entendeu? Nos momentos que eu mais precisar. No momento que eu precisar eu te chamo, tá bom, Jesus? Mas tipo assim, se eu não precisar tá tudo certo, tá? É aquele que vai fazer o que eu quero, meu pé de coelho, talvez aquele que eu vou clamar no momento que eu mais precisar. Só que a verdade é que Jesus, Ele é o Senhor do reino. E no reino existem princípios que regem e norteiam o seu direcionamento.
João 14, 21, Jesus diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Ah, eu amo, Senhor, eu amo Deus, eu amo, tá? A pergunta que eu te faço é: você obedece aos mandamentos? Essa é a pergunta. Porque todo mundo fala que acredita em Deus, sim ou não? Todo mundo fala: eu acredito em Deus. Oxe, eu acredito em Deus. Você ama a Deus? Claro, como que eu vou não amar a Deus e vou odiar a Deus? Mas a pergunta certa é: você obedece aos mandamentos do Senhor? Jesus diz em sua palavra: aquele que me ama, me obedece. Isaías 1,19 diz assim, olha, o profeta diz, a boca de Deus: se vocês estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Ouvir o quê? Depois que a gente começa com Deus é só bênção, entendeu? Porque Deus, Ele é o dono de todo ouro, de toda prata, entende? Se quiseres e me ouvires, quiser obedecer, ouvir o que irá a lei de Deus, os princípios, aquilo que vai exigir de você renúncia, posicionamento, santificação, seriedade no reino. Se você quiser isso, você lembra dos textos que eu falei no começo? Sabedoria para contar dias, felicidade, segurança. O Senhor tem isso para mim e para você. Se você quiser, e se você ouvir, nós viveremos e comeremos o melhor dessa terra. Você consegue entender que o Senhor chama uma igreja corajosa, não uma igreja me desculpa falar, tá bom? Uma igreja de brinquedo, de plástico, sabe? Tipo, que se convém para mim, tá tudo bem, se não convém, eu refuto. A verdadeira igreja, o verdadeiro discípulo tem 3 disposições. 3 disposições. Se você hoje precisar sair daqui, você vai sair lembrando disso, perfeito. Eu preciso ter 3 disposições. 1, negar a mim mesmo. Negar a mim mesmo. 2, disposição para carregar uma cruz. 3, disposição para continuar seguindo a Jesus. Meus amados, negar-se a si mesmo diz respeito a negar a própria vontade, negar o próprio ego, negar aqueles desejos pessoais que você não abre mão de forma alguma, mas você sabe que isso não agrada ao Senhor. Isso sabe, Deus, eu abandono a minha vontade, Senhor, para viver a sua. E posso te falar, não tem a ver com você perder a sua identidade, mas tem a ver com você se alinhar a sua vida ao senhorio de Deus. Pai, eu me nego, Pai, porque eu estou alinhando a minha vida, Pai, conforme a minha verdadeira identidade no Senhor. Carregar a cruz diz respeito a morrer para o pecado. Meus amados, nós somos salvos, não para viver em pecado, mas para podermos ver uma novidade de vida. O pecado não mais nos aprisiona, e Jesus nos chama para morrer para o pecado, para a carne, para essa mentalidade do mundo. Romanos 12, acabamos de ler, nós não somos mais modelados conforme a estação e a geração, os conformes desse mundo, e nós podemos ver uma vida de entrega contínua, e o Senhor nos chama à 3ª decisão. Então a primeira, você se nega. A segunda, você carrega a tua cruz, entende? Você morre para o pecado. E o 3º, você segue o Senhor como discípulo. Meus amados, não basta carregar uma cruz, amém? Eu tô na 2ª fase. Não basta carregar a cruz, é preciso andar como Ele andou. É preciso imitá-lo, é preciso ser exemplo, imitando o seu mestre, não por conveniência, sabe? Agora é o momento que eu estou mais precisando, eu ando com Jesus, mas no momento que as coisas estiverem boas, eu logo abandono, mas eu ando com o Senhor por obediência, porque eu o amo e eu ando em intimidade. Meus amados, Lucas 9, 23, esse que a gente acabou de ler, do negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ele é um ensino central de Jesus acerca de um discipulado. Porque Jesus diz: se você quer vir a mim, ou quer vir comigo, se você quiser me seguir, ou seja, se você quiser ser meu discípulo, você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso, você tem que tomar essas decisões. E meus amados, essas são decisões que são como chaves para aqueles que desejam se posicionar como discípulos e viver uma vida relevante no Senhor. Meus amados, porque quando nós falamos de carregar a cruz, sim ou não? Logo nós associamos aos desafios da vida,
Logo nós associamos, sabe quando você fala assim, cara, estou carregando uma cruz, estou com uma cruz lá no meu trabalho, estou com uma cruz, uma situação que está pesado, né? Mas na perspectiva de Jesus, carregar a cruz é uma decisão consciente de você alinhar a sua vida à vontade de Deus. Ei, eu estou tomando uma decisão consciente de viver uma vida que agrada ao Senhor. Em Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo diz assim: eu já estou crucificado com Cristo. E já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E só posso te falar, você sabe muito bem disso, sabe o que a cruz trouxe? Vida e ressurreição. Então, quando nós dizemos assim, olha, já estou crucificado em Cristo, a religiosidade pensa, né? Coitadinho de você, está na cruz, carregando, sofrendo. Mas você continua, como o apóstolo Paulo diz, olha, já não sou mais eu quem vivo, Cristo está em mim. E o Cristo não está mais pendurado na cruz, hoje Ele está vivo e reina. Então nós fomos chamados para a vida. Vocês estão comigo? Aleluia, nós somos chamados para a vida. Então é uma questão de perspectiva. O religioso fala, não segura essa cruz não, é muito pesado. Agora o discípulo fala, segura essa cruz porque essa cruz te leva para a vida. Vocês estão comigo? Amém. Então aguenta firme, olha para o irmão do teu lado e fala assim, aguenta firme. Aguenta firme. Ainda sobre as cruzes dessa vida. Vou te contar uma história de uma cruz que mudou a história de uma família. Marcos 15:21 diz assim, olha o que aconteceu. Jesus estava a caminho da crucificação e algo muito incrível aconteceu. E obrigaram Simão, o homem de Cirene, pai de Alexandre e Rufo, que passava vindo do campo, a carregar a cruz de Jesus. Meus amados, Simão, ele não saiu de casa, ele estava voltando do campo. Diz ali, se ele estava trabalhando, isso não ficou muito claro, amém? Mas o fato é que ele não estava em casa, deixa eu sair de casa para fazer alguma coisa, ele estava voltando para casa, e de repente ele foi pego de surpresa, ele foi obrigado, diz ali, obrigado pelos soldados a carregar a cruz de Jesus. E quantas vezes os nossos encontros com a cruz começam de uma forma inesperada? Eu acredito que esse homem jamais imaginaria o que ele estaria vivendo e participando. A princípio, talvez pudesse ser um fardo imposto. Vai lá e carrega essa cruz ali, ajuda ele, ajuda esse homem. Mas na realidade, para Simão, aquele era o maior privilégio. Ajudar o Salvador para o maior ato de amor em resgate da humanidade, o que estava prestes a acontecer. Meus amados, posso te contar o que aconteceu, o resultado desse episódio? Olha o resultado. Olha aqui, Marcos ele cita, a gente leu lá, pai de Alexandre e Rufo. Ou seja, quando você menciona assim, né, poxa, a familiaridade, pai da, sabe quando você fala assim, o Zé, pai da Lívia, a Anne, a mãe da Jesus Cristo, esqueci, calma, Alanes, entendeu? Gente, são tantos nomes, entendeu? Então, assim, quando você menciona, você traz um quesito de familiaridade, tudo bem? Então, é um sinal, quando é mencionado aqui, de que a família ficou conhecida entre os cristãos. Essa família, esse pai, que era o pai de Rufo e Alexandre, eles se tornaram alguém, cara, os cristãos, sabe a Tabe, filha da Catinha, o Lucas, o filho da Pri, então se torna algo comum. Então, se você vê em Romanos 16, o apóstolo Paulo, ele saúda Rufo e ainda ele diz, eleito no Senhor. Eleito no Senhor, e ainda fala, e a sua mãe? E a mãe nem apareceu aqui nesse contexto também, e a sua mãe. Ou seja, parece algo muito próximo. Então isso sugere o quê? Que o encontro de Simão, aquele momento onde ele estava voltando do campo, inesperadamente, os soldados romanos chamam, vai ajudar Jesus a carregar aquela cruz. Meu Deus do céu, né? Tá bom, eu vou, se eu não for eu apanho, né? E aí ele foi obrigado, a Bíblia enfatiza isso muito bem. Ele foi obrigado e naquele momento ele estava sendo participante da obra mais extraordinária do mundo, ajudando o Salvador do mundo a carregar uma cruz. E o fato é, eu imagino, tá? Vocês conseguem imaginar
o momento de ministração de Jesus com Simão naquele momento, ele carregando a cruz. Você consegue imaginar que ele teve um momento muito próximo com Jesus? O que será que o Senhor deve ter falado para ele naquele momento? O que o Senhor deve ter ministrado o coração? O que ele deve ter sentido naquele momento que ele estava com Jesus? A verdade é que a sua família inteira, a família inteira de Simão foi transformada por um episódio onde a cruz estava em evidência, e talvez aquilo inicialmente parecesse uma obrigação e um fardo, aquilo trouxe salvação, não só para a vida desse homem, mas para a sua família. O que eu estou querendo dizer para você é, quando você escolhe se entregar, quando você escolhe se posicionar, quando você assume a sua responsabilidade como cristão, quando verdadeiramente você carrega a sua cruz, quando você entende como cristão, você tem responsabilidades. Posso te falar, o Senhor não somente move na sua vida, te transforma. A gente falou no começo, nós falamos de todo o pacote celestial que está envolvido na vida de alguém que obedece aos mandamentos de Jesus, que correspondem às sabedorias de vida, que corresponde à felicidade verdadeira que vem do Senhor, e que corresponde à segurança e proteção com caminhos endireitados. Aqui eu estou te falando de um resultado que uma cruz pode produzir, não somente na sua vida, mas na vida da sua família e da sua geração, através de um único e sequer posicionamento. Vocês estão me entendendo? O Senhor deseja produzir na sua vida o fruto de uma cruz. Quais são as marcas que a cruz tem produzido na minha e na sua vida? Meus amados, a cruz nos faz entregar. A cruz nos faz escolher, amar a presença, andar no Espírito. E não somente mostrar um brilho externo. Como eu disse para vocês, o brilho se apaga. Os aplausos, logo, você já não está mais escutando. Mas as marcas que são produzidas dentro de você, através daquilo que somente o Senhor pode fazer, posso te dizer, ninguém tira. Ninguém tira o que as marcas e a escolha por desejar ser um discípulo de Cristo estão produzindo dentro de você. Sabe, é quando nós deixamos de ser briguentos, sabe? É quando você escolhe, sabe, Deus, eu vou receber o domínio próprio, o fruto do Espírito, Senhor, e eu vou acatar que a palavra branda, ela desvia todo e qualquer furor. Sabe, agora o Espírito Santo de Deus, ele tem acesso para te convencer, te mudar, te lapidar. Agora você sujeita os seus planos ao Senhor. Você não sai na louca fazendo qualquer coisa. Sabe, agora você fala eu tenho planos. Tá bom, ok, mas o homem pode fazer muitos planos. A resposta final ela veio vindo do Senhor. Então vamos fazer o seguinte, vamos orar ao Senhor e vamos entregar isso tudo para Deus. Sabe, quando você sujeita teus planos, quando você se posiciona de fato com aquilo que desagrada a Deus, cara, se isso aqui desagrada a meu Pai, não tenho parte com isso. Não tenho, é simples. Não agrada o meu Pai, e eu quero ver meu Pai feliz, não quero entristecer o meu Senhor. Então, refuto, não quero. Eu aprendo a ser gentil e digo, muito obrigado, não quero. Sabe, a mentira já não faz mais parte da sua vida, o engano. Os lábios maldizentes já não fazem mais parte da sua conduta. Sabe quando você se reunia ali com os amigos? Posso te falar? Vocês me permitem? Sim? Se não te edifica, se afasta. Seja simples. A gente precisa ser simples como a pomba. E a gente precisa ser esperto, sagaz como a serpente. Gente, a serpente, ela sai correndo. Ninguém pega. Se não te edifica, se afasta. Sabe? Porque como um seguidor de Cristo, compete a você imitar a Jesus. Permitir que as marcas da cruz realizem uma grande obra na sua vida. Bem como aconteceu na vida de Simão o Cirineu. Ele não imaginava que uma cruz mudaria a vida dele, não só a vida dele, mas a vida de uma família. E que mais à frente, o nome do seu filho, gente, acredito que esse menino, Rufo, Alexandre, ele foi chamado de eleito no Senhor, gente. Um manto aconteceu nessa família aqui. Esse encontro, essa cruz, entende? Inesperada, fez alguma coisa que foi
foi abrangente nessa família. Sabe, quem se torna um discípulo de Cristo, se torna apto para viver milagres. Nós queremos ver milagres, nós queremos, olha, eu tenho as chaves dos céus para ligar e desligar, eu posso, porque a autoridade me foi dada. Posso te fazer uma pergunta? Você ama a Deus? Essa é a pergunta. Às vezes a gente está floreando demais as coisas. A pergunta é, você ama a Deus? Tá, me fala mais sobre isso. O que é amar a Deus? Obedecer os mandamentos. É isso. O Senhor nos chama a amá-lo de verdade, a obedecer os seus mandamentos para que possamos viver em autoridade e viver o que diz em João 14:12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as boas obras que eu faço e fará também maior. Esse é o desejo do Senhor, que eu e você façamos boas e maiores obras, porque o nome dele é glorificado através das nossas vidas. Marcos 16, 17 e 18 diz: e esses sinais seguirão aqueles que crerem. No meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos, os enfermos serão curados. Gente, existem milagres, existe sobrenaturalidade. O Senhor deseja se manifestar no nosso meio, através de uma igreja viva, posicionada, pulsante. Sabe, quando Pedro e João estavam no templo, ali no relato do livro de Atos, onde tinha uma pessoa ali em frente à porta. Fala, cara, tá aleijado, eu não tenho nada para você ali, olha. Aqui, ó, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Entendeu? Em nome de Jesus, se levanta e anda. Gente, uma pessoa que não anda, eu acho que o maior desejo dela é andar. Básico, né? Uma pessoa necessitada de algo, ela só precisa de algo, de receber aquilo que ela necessita. E eu posso te falar, o Senhor deseja nos usar como uma igreja. Quando eu falo igreja, a gente esquece o prédio, eu estou falando de pessoa. De usar como os discípulos, sabe, que vão chegar e acessar corações e trazer a resposta certa ao seu tempo. É como refrigério, diz a palavra do Senhor. Sabe, o Senhor vai te usar para você chegar a lugares, tocar corações, falar a corações de uma forma que as tuas palavras vão entrar nos corações, gerando vida. Você acha que o que aconteceu com esse aleijado, essa pessoa que estava à frente à porta, que não podia andar? Gente, a vida desse homem foi mudada. E a pergunta que eu te faço é: quais são as marcas que a cruz tem produzido na minha e na sua vida? Sabe, meus amados, muitos estão cristianizados. Pega comigo isso. Muitos estão cristianizados. Eu já conheço a Bíblia. Ixi, eu vou na igreja desde que eu era pequeno. Muitos estão cristianizados, mas não estão transformados. A cruz, meus amados, ela precisa fazer alguma coisa conosco. A cruz precisa nos colocar verdadeiramente diante de um espelho, sabe? Me colocar diante de um espelho e falar, cara, eu preciso me lavar. Eu preciso me arrepender. Eu preciso abandonar isso. Eu preciso deixar aquilo. Alguma coisa precisa acontecer nesse coração duro aqui. Sabe, que somente o Senhor conhece. Alguma coisa precisa acontecer. Pai, eu não posso continuar dessa forma. Os efeitos da cruz sobre uma pessoa, meus amados, é o que faz a distinção. E determina de fato se uma pessoa ela é seguidora ou se ela é discípula de Cristo. Sabe por quê? O seguidor, no momento oportuno, onde já não é mais conveniente, ele dá um desseguir. Não te sigo mais. Mas agora um discípulo, cara, estou contigo. O discípulo, estou contigo, Jesus. Jesus, eu não te abandono. Sabe? Senhor, eu vou assumir o risco. Senhor, eu já queimei carroças. Sabe? Senhor, eu vou continuar contigo para que eu possa ver milagres através e a partir dessa decisão. Vou contar para você aqui uma história, rapidamente, sobre assumir riscos. Você conhece a história de Ruth, depois você pode procurar na sua Bíblia. Houve um momento que houve fome
na terra de Israel. Uma mulher chamada Noemi, que tinha um marido chamado Abimeleque. Tinham 2 filhos e eles foram para a terra de Moabe procurando por comida. Quando eles chegam nessa terra de Moabe, esses filhos se casam com 2 mulheres. Cada uma se casa com uma, claro, né? Uma era Ruth, outra era órfã. Logo depois acontece uma tragédia. O esposo de Noemi morre. E não somente o esposo de Noemi morre, mas os 2 filhos também. Ou seja, ela fica viúva e os seus 2 genros morrem. Ou seja, ela fica com 2 noras desamparadas. Noemi decide voltar para sua terra e chega para suas noras e fala assim: olha, menina, é o seguinte, cara, já era, morreu todo mundo, gente, volta para a terra de vocês. Pensa comigo, gente, esse era o momento oportuno, sim ou não? Ou seja, por quê? Pensa comigo, meu marido morreu, entendeu? Cara, não tenho como ter continuidade de um propósito, constituir uma família, enfim, ou seja, tipo, acabou, ou seja, os planos futuros já era. Então assim, digamos que era um momento oportuno para dar um desseguir, digamos assim. Só que, olha o que acontece. Orfa, que era uma das noras de Noemi, volta. Ruth toma uma decisão corajosa. Olha o que ela diz lá em Ruth 1,16 para sua nora, para sua sogra, quer dizer. Não me enches para que eu te deixe, e nem me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores eu irei, e onde quer que pousares, ali eu pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Sabe o que aconteceu aqui, meus amados? Ruth, ela adotou o Deus de Noemi, e ela acatou esse Deus pela conduta e pelo testemunho que essa mulher tinha. Sabe o que aconteceu depois? Vocês entenderam, né? Orfa voltou, a Ruth permaneceu. A Ruth, ela começa a trabalhar nos campos, colhendo espigas, nos campos de Boaz. Um homem muito rico, ok? Começa a trabalhar no campo desse homem, colhendo espigas. Aí Noemi, que é a sogra, instrui Ruth a buscar por Boaz como seu redentor, porque segundo a lei do levirato, um casamento com um parente próximo continuaria ali a preservação de uma família. Então, beleza. Boaz aceita se casar com Ruth e juntos eles têm um filho que é chamado de Obed. Nossa, que história é essa que você está contando, pastora? Vamos lá. Uma situação de catástrofe, entendeu? Onde mostraria que não haveria futuro nenhum. Cara, você não tem mais marido, ou seja, você não tem como ter filho, não tem como ter continuidade de geração, ou seja, acabou pra você. Uma olha e fala, é verdade, aqui eu não tenho mais nada pra construir, tchau, deixei. Outra entende, eu preciso estar aqui. Aí ela começa a trabalhar num campo de um homem chamado Boaz, que é um homem muito rico, que olhou para ela e viu, cara, que ela é uma mulher muito valorosa, protegeu essa mulher. Aí, num certo momento, a Noemi, que era só, falou, cara, existe uma lei do levirato para se aproximar do parente próximo, para se casar com ele, etc. Ele pode ser seu redentor. Aí ele entende essa história e eles se casam. E quando eles se casam, eles têm um filho chamado Obed. E sabe quem que é Obed? Obed, que nada mais seria o avô do rei Davi. Olha que história. O avô do rei Davi. Ou seja, Ruth, essa mulher que estava num cenário de escassez, essa mulher que estava num cenário de improbabilidade de futuro, ok? Uma estrangeira moabita, ela se tornou parte da linhagem de Jesus Cristo. Se você pegar ali, você vai ver toda a linhagem, você vai ver ali, olha, Obed, que foi o avô do rei Davi. Se você pegar toda ali a linhagem, ok? Você vai ver que o nome de Ruth está mencionado naquela linha. Ruth literalmente negou a si mesma. E no momento de maior conveniência, ela não abandonou o seu propósito. Ela literalmente carregou a sua cruz, junto com a pessoa que apontava a ela o seu destino profético. Ruth caminhou com Noemi, ela aprendeu com Noemi, ela recebeu as suas orientações e por meio da obediência, ela experimentou providência de Deus. Meus amados,
eu estou falando de uma lealdade e uma coragem que a tornou participante de um plano divino. Vocês estão conseguindo me entender? Sabe, quando você carrega a cruz, meu amado, você está habilitado para ver milagres acontecerem. Simão de Cirene não sabia o que aconteceria após aquele momento. Não sabia que um dia o nome do filho dele, Rufo, estaria escrito: eleito no Senhor. As tuas decisões hoje impactam por gerações. Você se torna habilitado para ver milagres acontecerem. Meus amados, o seguidor só observa, mas o discípulo é participante de milagres. Quem carrega a cruz experimenta a ressurreição e poder. Então há muita diferença entre um seguidor e um discípulo. Muitas pessoas estão conectadas, mas nem todas estão comprometidas. Todos têm acessos, mas nem todos estão alinhados. Deus está te chamando, Deus está convocando por discípulos dispostos e corajosos. Sabe, meus amados, é através de nós que Deus escreve a sua história nessa geração. Nós somos como polígrafos de Deus, escrevendo o nome do Senhor e o testemunho do Senhor no coração das pessoas. Só que hoje é necessário uma decisão. Será que eu vou ser um seguidor ou eu vou ser um discípulo? Será que eu vou me contentar em viver de brilhos, ou eu literalmente desejo as marcas que a cruz produz na minha vida? Lucas 9, 23, 24, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor a mim perder a sua vida, a salvará. A igreja que carrega a cruz, ela não é perfeita, ela é aperfeiçoada, ela é transformada, ela é separada. O Senhor é quem nos transforma, amém? É uma igreja cheia de visão, apaixonada pela presença, comprometida com Jesus, comprometida com a sua palavra. Sabe, meus irmãos, hoje Deus está nos chamando a não sermos somente frequentadores de uma igreja. Deus está nos chamando para sermos uma igreja viva. Uma igreja viva. A cruz, ela não serve para ser admirada. A cruz, ela serve para ser carregada. E onde estão os corajosos que vão se levantar e falar: Senhor, me marca com essa cruz, Senhor. Me marca, Senhor, me marca. Sabe, Senhor, eu não quero mais somente o brilho externo, Jesus. Eu quero, Senhor, receber no meu mais íntimo, Pai, as marcas que a Tua cruz produz em mim. Senhor, produza frutos, Pai. Senhor, produz aquilo que somente o Senhor pode produzir. Fica de pé no seu lugar. Pai, em nome de Jesus, se tiver que renunciar, Pai, eu vou ter coragem, Senhor. Eu vou renunciar. Se tiver, Senhor, que negar, Senhor, a minha própria vontade, Pai, ainda que doendo, Pai, Senhor, por obediência, Senhor, por um olhar. Eu só preciso de um olhar, meus irmãos. Eu quero que vocês se imaginem naquela cena de Simão. O Simão estava voltando de um dia normal. Talvez hoje seja um dia normal para você. Talvez hoje é comum para você vir no culto de domingo, culto de manhã, que você elegeu como seu culto para cultuar. E de repente você se depara com uma cruz. E Jesus está te pedindo: carrega essa cruz. E quando você carregar essa cruz, meus irmãos, você não estará sozinho. Existe alguém contigo. Eu quero que você se imagine como Simão Cirineu. Simão Cirineu, um homem que de repente apareceu e foi chamado para participar de uma grande obra. O Senhor está te chamando a participar de uma grande obra. Você não imagina o que a cruz pode fazer contigo. E hoje o Senhor deseja mudar, transformar, retirar velhos e pensamentos que vieram de escombros, de religiosidade, porque a cruz nos leva a viver uma novidade de vida. E o Senhor nos chama a sermos uma igreja posicionada para esse tempo. Eu quero te levar a refletir nesse momento e entrar num tempo de adoração, para que o Senhor possa nos conduzir nesse momento em nome de Jesus. Vamos adorar a Jesus.